Bom dia! Hoje vamos ver a parte de vetor resultante e componentes do vetor resultante. Imagina que eu te dei o vetor y, w e x. Ao somar x mais y mais w vetores, o resultado da soma ele passa a se chamar vetor resultante ou vetor soma. A ideia de calcular o vetor resultante é que ele vai ser equivalente aos vetores que forem somados. Em outras palavras, em vez de desenhar esses três vetores, eu posso desenhar apenas o resultante, que ele equivale aos três. Essa soma de vetor ficaria x mais y mais w igual a r. Aqui está o vetor r. De acordo com a última aula, você aprendeu a calcular a intensidade de R, que é igual ao comprimento do lado dessa figura geométrica. Tanto faz eu desenhar os três vetores ou R. Se R é o resultante e resultado da soma dos três, ele equivale aos três. Ele vai fazer a mesma coisa que os três. Qualquer grandeza vetorial tem o seu vetor resultante. Se esses vetores, por exemplo, forem vetores velocidade, esse aqui é a velocidade resultante. Se esses vetores forem vetores aceleração, aqui nós temos a aceleração resultante. Se forem vetores força, aqui teremos a força resultante. Vamos falar agora de componentes do vetor resultante. Imagina que eu te dê este vetor resultante. Fica difícil saber quantos vetores eu somei para obter o resultante. Nesse exemplo foram 3, mas se você olhar apenas para o resultante, não tem como saber quantos eram. Então como é que eu vou voltar a conta? Como que eu faço para voltar nos vetores que eu somei para obter a resultante? Como não tem como saber quantos eram, eu consigo voltar apenas em 2. Um horizontal e outro vertical, que eu vou chamar de Rx e Ry. Esse Rx e esse Ry são os chamados componentes de R, ou seja, eles equivalem a R. A ideia é, se eu somar Rx com Ry, eu volto no R. Tanto faz Rx e Ry ou R, eles são equivalentes. A ideia dos componentes é você voltar a conta, porém, conseguimos voltar apenas em 2. E esses dois são sempre perpendiculares entre si, um horizontal e outro vertical. Esses dois, que são os componentes da resultante, eles também representam todos os outros vetores que somamos para obter a resultante. Para voltar nas componentes, se eu te der o R e pedir Rx e Ry, que são as componentes de R, obrigatoriamente eu tenho que te dar o ângulo. Sem o ângulo, não é possível retornar a conta. Vamos montar a figura da soma desses vetores. Teremos Rx mais Ry igual a R. Desenhe o ângulo dado. Está aqui. Obrigatoriamente, Rx e Ry serão sempre perpendiculares entre si. Aqui nós temos um triângulo retângulo. A primeira relação, Pitágoras, r ao quadrado igual a ry ao quadrado mais rx ao quadrado. A próxima relação, se você fizer o seno do ângulo dado, teremos ry por r, ou seja, ry é igual a r seno do ângulo. Concluindo, se eu pegar o r e multiplicar pelo seno do ângulo, eu tenho ry, que é uma das componentes de r. Agora, faça cosseno do ângulo. Ao fazer cosseno desse ângulo, eu tenho Rx sobre R, Rx sobre R, ou seja, Rx passa a ser igual a R cosseno do ângulo. Concluo, se eu fizer R vezes cosseno do ângulo dado, eu tenho Rx. Ou seja, fazendo R seno, R cosseno, eu consigo voltar nas componentes do vetor R. As componentes do vetor R equivalem ao R. Vamos mostrar outro exemplo. Imagina que eu te dê este R agora e este ângulo. Obrigatoriamente, temos que ter o ângulo. Preste atenção, para onde está apontando o R? O R está apontando para cima e para a esquerda ao mesmo tempo.
Ou seja, as duas componentes deste vetor resultante é para cima e para a esquerda. Ao somar as duas componentes, voltamos no R. Está aqui a figura da soma. F1 mais F2 igual a R. Desenhe o ângulo dado, está aqui o ângulo. Nós teremos sempre, obrigatoriamente, um triângulo retângulo, afinal as componentes são sempre perpendiculares. Pitágoras é válido. Ao fazer o seno do ângulo, temos F2 sobre R, ou seja, F2 igual a R vezes seno do ângulo. Se eu fizer R seno do ângulo, eu volto em R2, que é uma das componentes de R. Cosseno do ângulo, F1 sobre R, ou seja, F1 é igual a R cosseno do ângulo. Se eu fizer R cosseno do ângulo, eu volto em F1, que é a outra componente de R. Entenda que você pode decompor o vetor resultante, achar as componentes do vetor resultante para qualquer grandeza vetorial. Para aceleração, para velocidade, para força, para impulso, para qualquer grandeza vetorial, eu posso encontrar a resultante ou voltar nas componentes. E essas componentes representam e equivalem a todas as outras forças que eu somei para obter a resultante. Um dos problemas que nos deparamos agora é que não podemos gastar muito tempo para decompor a força resultante. Se você prestou bem atenção, eu te dei uma resultante, um ângulo, você encontrou as componentes, montou a figura da soma, colocou o ângulo em seu devido lugar, fez seno e cosseno e encontrou as duas componentes. Para fazer tudo isso, você gastou muito tempo. Nós temos que fazer de forma mais rápida. Por isso que vou te passar uma dica agora. Imagine que eu te dê agora este vetor resultante com este ângulo. Você vai imaginar o seguinte: o vetor resultante ele funciona como o ponteiro de um relógio. Ele pode girar livremente tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Se ele girar no sentido horário, ele vai passar em cima do ângulo dado. Observe, imagine ele passando em cima do ângulo dado. Agora, se ele girar no sentido anti-horário, ele vai fugir do ângulo dado. Observe ele fugindo do ângulo dado. Ou ele gira passando em cima do ângulo dado, ou fugindo do ângulo dado. Se ele girar passando em cima do ângulo dado, você imagina que ele vai com o ângulo. Com seria cosseno. Então, R, cosseno do ângulo. Ele vai para cima, passa em cima do ângulo dado. Se ele fugir do ângulo, olha ele fugindo do ângulo. Você imagina que ele vai sem o ângulo. Sem o ângulo seria seno. R seno do ângulo, ele foge do ângulo dado. Para onde são as componentes nesse caso? As componentes serão para a direita, está aqui, né? E para cima, está aqui, Rx e Ry. Volte no vetor R. Se o vetor R girar passando para cima do ângulo, ele vai com o ângulo, cosseno do ângulo, ele vai virar Rx, ou seja, R cosseno do ângulo, Rx. Agora, se ele fugir do ângulo, ele vira Ry, ou seja, R seno do ângulo, Ry. Concluo, R seno do ângulo, fugindo do ângulo, é igual a Ry. R cosseno do ângulo, indo para cima do ângulo dado, ele vira Rx. Essa dica vai agilizar muito a nossa vida na parte de decomposição de vetores. Vamos agora praticar essa dica. Imagine esse vetor f dado, este ângulo dado com a vertical. Primeiramente, para onde são as componentes? Temos aqui uma horizontal para a esquerda, fx, uma vertical para cima, fy. Se fizermos f cosseno do ângulo, repito, imagina o f indo para cima do ângulo, ele vira quem? F cosseno do ângulo, fy. Agora f fugindo do ângulo dado, o f girando aqui, ó, fugindo do ângulo dado,
f seno do ângulo vira fx. Mais um exemplo. Imagine agora que eu tenho o vetor v e o ângulo dado aqui agora. Quais são as componentes? Vy para baixo, vx para a esquerda. Se eu fizer v cosseno do ângulo, vendo para cima do ângulo, com o ângulo ele vira quem? Vy, v cosseno do ângulo, Vy. Imagina ele girando, indo para cima do ângulo dado. Agora, se eu fizer v seno do ângulo, ele foge do ângulo dado. Ele vira quem? Vx. V seno do ângulo, Vx. Último exemplo, imagine um vetor A, ângulo dado. As componentes, eu vou chamar de Azinho e A', A maiúsculo, A minúsculo e Azinho linha. Se eu fizer A cosseno do ângulo, seria com o ângulo, indo para cima do ângulo. O vetor A girando, indo para cima do ângulo. Ele vira quem? Ele vira Azinho. A cosseno do ângulo, Azinho. Agora, se eu fizer o vetor A seno do ângulo, sem o ângulo, fugindo do ângulo, ele vira quem? Ele vira A'. A seno do ângulo, Azinho linha. Fica a dica da decomposição de vetores, que vai facilitar e agilizar muito o processo. Aqui eu termino mais uma aula. Até a próxima!